Olá, Kátia, já está aí, Ana Paula. Boa noite, sexta-feira. Olha, uma semana já, né? Mas eu já estou mais de uma semana confinada. Vamos ver aí se o pessoal entra. Adriana, tudo bem, Adriana? Saudade de você. Que legal. Vamos lá, né, Catinha? Falar de finanças, super importante. Dá um tempinho aqui pra ver se esse povo entra. Acho que estamos bem na hora, né? Sim, 8h01, 8h02. Acabou de mudar aqui o meu relógio. 8h02, vamos lá. Olá, Joy. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Bom, nós vamos já começar, né? Vamos ver quem entra aí. A Mari, a Ângela chegou também. Vamos ver quem entra aí, quem continua com a gente, né? E de qualquer forma, essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no canal, né? O assunto é bem importante, urgente, né? Posso até dizer que é urgente, né, Kátia? Visto a situação que nós estamos aí, econômica, né? A maioria, eu acredito, né, que a maioria da população vai ter, né, que reajustar, eu acho, que o seu orçamento. Tami, Cris, tudo bem com vocês? Começando aqui já com a Kátia, que eu gosto de começar em ponto, né? A gente vai falando aqui os ois, né, para todo mundo enquanto o pessoal vai entrando. Esse tema foi um dos temas, assim, logo que eu pensei em fazer as lives, trazer os assuntos aqui, foi um dos temas principais, assim, que eu achei que era importante a gente. Tudo bem com a gente aqui também, Tami, Rosiane. É importante para a gente trazer, né, aqui esse tema. Mas a Kátia, enfim, até a gente ajustar as agendas, né, Kátia, trazendo, ficou para hoje, né, o final dessa semana aqui, esse assunto. Por quê? Nós estamos vendo aí a equipe econômica, né, as equipes econômicas do mundo inteiro, né, refazendo seus orçamentos, vendo da onde que vai tirar para colocar, né, para dar aí para quem vai ficar desempregado, ou para quem, né, os micros e pequenos empresários, né? Então, assim, o governo está se mobilizando, e os governos dos outros países também, para que as pessoas sofram menos, né, com a questão econômica. Eu acredito, né, uma constatação, e por estudos e por análise de conjuntura aí que eu fiz, que a maior parte da população vai, de alguma forma, ter aí alguma consequência econômica na sua vida frente a tudo isso que está acontecendo, né? A questão é como eu, né, posso aí com a educação financeira sofrer menos com isso, né? Ou não entrar numa crise. Aqueles que já tinham uma educação financeira, que já poupavam, que já tinham aí um hábito, provavelmente, né, vão sofrer menos, ter menos consequências ruins, né? Que podem utilizar aí, se necessário, a sua reserva, né? Enfim, mas aqueles que não pouparam e caso venham ter alguma perda, né? Vão ter que apertar e refazer o orçamento. Eu acho que o importante em toda a situação, independente dessa, é a gente nunca entrar em pânico, em desespero. Eu acredito sim que sempre tem oportunidade, sempre tem saída, né? O empreendedorismo tá aí. Aqueles que têm a alma empreendedora, aqueles que são empreendedores, muitos eu já tenho contato e tenho visto as pessoas dizendo, uau, que oportunidade, né? Então, enquanto uns veem a crise, outros veem a oportunidade. Não que tenhamos que minimizar e não que exista, né? Vamos dizer assim, uma crise econômica, uma crise de saúde, né? Não que não exista isso. A questão é, o que eu faço dentro dessa crise, né? Como eu posso ainda assim me manter e até mesmo crescer? Né? E por que não? Porque tem gente que fala, não, ninguém vai crescer agora. Não, gente, os próprios negócios digitais já estão crescendo, né? Um pouco antes de, enfim, de acontecer tudo isso, a gente teve, né, o curso aí de marketing digital para terapeutas, né?
específico para terapeutas, e a nossa ideia era, inclusive, fazer para outros segmentos também, onde a gente colocou, na verdade, o digital está aí, né? Então, a gente tem visto aí grandes inovações na indústria, no comércio principalmente, os restaurantes que tiveram que fechar. Então, assim, nessa hora que a gente vê a criatividade de qualquer um, né, das pessoas e a habilidade da gente se reinventar frente a isso, não deixar cair para uma depressão e, ai meu Deus, e agora é o fim do mundo, né? Já disse aqui, eu acho que uma outra vez, e eu comento com algumas pessoas, eu acompanho muito essa questão da indústria 4.0, né? Eu acompanho muito a questão da nova revolução industrial que já está aí, que alguns países já estão vivenciando e no Brasil está chegando também, ou talvez atrase agora por conta disso, né? Eu acompanho porque eu trabalhei nessa área, enfim, né? Eu gosto também do assunto. Então, assim, a gente já sabia que muitos postos de trabalho iam deixar de existir, muitas profissões vão deixar de existir, e isso é rápido, tá? Não é para daqui 10, 20 anos, não. Né? É rápido isso, já vai estar acontecendo. Então, de repente, essa é uma oportunidade para quem, enfim, para a gente já se organizar aí para a próxima revolução industrial que vem. Os próprios comércios e serviços vão ter que se adaptar. Né? Muitas funções vão deixar de serem essenciais, mas o que eles falam, assim, o grande petróleo dessa revolução 4.0 que está aí é o que? É a criatividade e o talento. Isso ninguém tira da gente. Né? Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial, não tira isso da gente. Então, quando a gente enfrenta crise, ou quando a gente enfrenta... E aí a gente está falando de uma pandemia, ok, né? Não aguento mais nem falar disso, né? Quando a gente encara uma crise existencial, ou um desemprego fora dessa crise global, ou qualquer revés na nossa vida, como eu enfrento tudo isso? Isso está aí a nossa inteligência emocional também, né? O nosso processo do autoconhecimento, que nós já falamos muito aqui, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe aí como que a gente funciona, a gente toma melhores decisões na nossa vida, né? Com mais calma, sem desespero. E essa questão das finanças, a questão econômica é uma delas, que infelizmente, eu digo por mim e por muitos que estão à minha volta, e até mesmo pela minha geração, pelo menos da onde eu vim, né, enfim, do meu meio, não existia isso da educação financeira, de poupar, né, não tinha isso. Então, quando eu aprendi, assim, a duras penas, né, mas não precisamos aprender as duras penas, né? Isso é uma crença também, né? Que se aprende a duras penas, principalmente com dinheiro, né? Então que essas novas gerações que estão aí, quem não aprendeu, nossas crianças, enfim, né? Aprendam a viver, né? Enfim, ainda assim se manter de alguma forma, mesmo frente a algum revés que aconteça na nossa vida, né? E para falar disso, com toda a propriedade, porque eu não tenho nenhuma propriedade nessa área da educação financeira, né? Então eu convidei a Kátia Santana, que eu vou puxar ela aqui pra gente. Kátia é uma mulher que eu admiro muito, tá? Ela está sempre... Oi, Kátia, tudo bem? Oi, querida. Tem um eco aqui, eu não sei se é do seu ou do meu. Não sei se as pessoas estão ouvindo o eco, querem. Talvez você baixar o volume. O volume do meu? É. Porque eu tô falando de fone e Bom, não tem nada aqui. vamos ficar assim. Melhorou, não? Pode ser que melhore. Acho que melhorou agora um pouquinho. Então, como eu estava falando, quero apresentar para vocês a Kátia Santana. Ela é ela é coach, educadora financeira, né? Ela vai se apresentar aí melhor. Eu conheci a Kátia na corrida, né? E é uma grande incentivadora aí das mulheres, do empreendedorismo, né? Do bem-estar, né? Social e voltado para as mulheres. Tem um trabalho muito interessante aí com as mulheres, de incentivo às mulheres, né? Incentivava, puxava literalmente a mulherada para correr, né? Porque através da atividade física aí ela tem esse trabalho e ela acredita nisso, ela vai falar isso melhor para vocês. Mas também agora está puxando a mulherada aí para essa questão das finanças. Esse é um trabalho que ela já começou, já acho que tem mais de um ano, né, Kátia?
esse trabalho, ou seja, e Isso. agora eu acho que é mais essencial quem tá aí, a Ai, Fabíola. Ei, Fabiola, Fabíola, linda. que legal. Maria Isabel, tudo bem? Maria Isabel, tá aí também, uma amiga nossa lá do Sul. Então, é, agora mais do que nunca, né, Kátia? Assim, na minha visão, para meu Deus, eu queria uma Kátia aqui do meu lado. E agora, o que nós vamos fazer, né? Eu acho que é bem interessante. Eu não sei como é que você está vendo isso, se você já está sendo procurada, como é que tá, né? Mas a palavra que está com você. Eu quero te agradecer por ter aceitado, de Ai, coração. É uma sim. honra, tá? A gente está falando aqui, passando um pouco desse conhecimento para as pessoas, né? Vamos difundir isso. Muito obrigada pela parceria, por aceitar, né? E muito obrigada por você ter se preparado tanto aí. Agora a gente está precisando de você nesse momento. Para mim, eu que Bem-vinda. agradeço, né? O convite. Realmente, você falando que a gente não estava conseguindo agenda e tal, porque eu atendo todo dia à noite, né? Então, Uhum, assim, de segunda a quinta, minha agenda realmente à noite eu não consigo. Então, o único dia que eu tenho é sexta, e a sexta está sendo procurada justamente para isso, para eu conversar, falar e é um assunto que agora veio muito à tona, né? Porque uhum, mexeu com uhum, todo mundo, com o mundo, né? Não uhum, foi só com a Kátia, com a Simone, foi com o mundo, né? Então, é uma honra estar aqui. É bom falar com a sua audiência, porque já é uma, assim, é uma audiência que já tem uma preocupação de cuidar da saúde uhum, mental, né? uhum. Emocional. Então, Exatamente. assim, é interessante. Por quê? Porque cuidar das finanças também é um autocuidado. Não Uhum, deixa de ser, porque ela vai interferir em todas as outras demais áreas também. Meu áudio uhum. está baixo, e eu aumentei, porque eu falo baixo, gente, eu não sei falar alto. Aliás, aqui em casa parece que eu falo alto, mas eu não falo. Eu estou ouvindo bem. Tá, então tá, porque a Tami falou que meu áudio está baixo, então eu não sei o que eu posso fazer para aumentar. Mas enfim, como a Simone falou, eu trabalho com, já trabalhei, né? Incentivei a correr, porque eu tenho essa preocupação da mulher desse autocuidado. Então, eu vi na corrida como a corrida trouxe um resgate para mim. Eu quis que isso também, as outras mulheres também tivessem isso. Então, eu incentivei por muito tempo. Incentivo ainda, mas é pessoal, não trabalho especificamente com isso, porque eu abracei uma causa que para mim foi maior, porque foi Uhum, uma dor muito grande minha, né? Há uhum, 3 anos, quando eu falei assim, eu preciso, não dá mais, eu já não sabia o que fazer, eu já estava, meu relacionamento já estava desgastado, eu já não tinha paciência com nada, eu cheguei num nível de estresse muito grande, e eu descobri que era por causa das finanças. Por quê? Porque eu não cuidava. Tipo, eu anotava gastos, inclusive eu tinha planilha, mas assim, educação financeira não é planilha, é além disso, né? Então, aí eu abracei essa causa quando eu consegui, através de estudo, através de cursos, através de diversas ferramentas, vídeos, livro, eu fui entender, eu queria entender, eu estava com uma sede muito grande de entender por que que eu não conseguia me controlar, né? Porque e é o que eu mais escuto das mulheres. Sim, sim, eu não quero comprar, mas eu compro. Eu gasto, eu não uhum, anoto. Aí não quer anotar os gastos, não quer olhar de frente. O cartão de crédito, parece que eu falo assim, onde é que estão as suas dívidas? Está tudo no cartão de crédito. Mas o cartão de crédito não é uma dívida, assim. Ele é uhum, ali, ele é uma ferramenta. Mas quais são as suas contas, né, suas despesas? Não é o cartão de crédito, é sua alimentação, né? Lazer, vestuário e tal. Então as pessoas confundem e porque não querem olhar de frente, porque dói. Porque uhum, nós somos da geração do imediatismo, e não é só a nossa geração. Na verdade, é uma cultura do nosso país, do uhum, imediatismo, né? Do hoje, sem pensar no amanhã, com medo de que uhum, viver o hoje é tudo o que eu tenho. Porque amanhã, se eu morrer amanhã, beleza, mas e se você também não morrer amanhã, como é que vai ser? Então, assim, a uhum, educação financeira não é números apenas, não é contas. É pelo contrário. Educação financeira é uma ciência humana. Então, é o quê? uhum, Comportamento. É o comportamento do ser humano. Então, é você buscar entender o seu comportamento. Por que que isso acontece? É autoconhecimento. Então, como
Travou para mim? Travou a minha internet, será? Ai, vamos ver se volta esse negócio. Oi? Oi, exatamente. Tá aí também borradinho, mas dá pra ouvir. Dá? Ah, tá. Porque como você sumiu pra mim, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, quem será que travou foi pra mim? Então, e aí, gente, é aí que o negócio pega. Por quê? Porque num momento como esse, cadê? Ninguém tá preparado, sabe? Quase ninguém. Não vou dizer que ninguém, eu não gosto de usar palavras todo, nunca, sempre, ninguém, porque é muito forte. Então, assim, a maioria das pessoas não estava preparada para esse momento. Não está. Por quê? Porque a gente não se preocupa com reservas, com aposentadoria, com não sei o quê. Não nos preocupamos com planejar, porque a gente não aprendeu isso na escola. A gente não aprendeu isso em lugar algum, né? O planejar. E aí vem uma crise em que nos põe no lugar e fala, e aí, agora? O que vai ser? Ninguém sabe. Eu não posso falar para você o que vai acontecer, porque nem eu sei. Né? Cada dia tem um decreto novo, tem alguma coisa do governo falando, e cada dia vai ser uma novidade, cada dia vai ser uma caixinha de surpresa, economicamente falando. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, nosso país, como é que nós vamos responder, né, a isso. Isso é uma coisa que vai perdurar e até o sabe-se lá por quanto tempo que nós vamos conseguir nos reerguer. Então é o momento de cada um fazer a sua parte agora. Né? Cada um entender, olhar, o que, que a gente pode fazer nesse momento. Como a educação financeira, eu falei que é comportamento, então assim, é o quê? É um hábito. E a gente sabe que hábitos a gente não muda assim da noite para o dia. Então, o que eu vou falar aqui são dicas, né, de que você pode fazer. Mas você precisa começar a buscar o conhecimento, é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que nos dá asas, né? O conhecimento, às vezes a gente fica com preguiça, muitas vezes a gente tem preguiça de entender, porque já fala, ah, não, esse negócio é difícil, então já vem com as crenças do difícil. Só que se você não cuidar do que é seu, quem é que vai cuidar para você? É o governo que vai cuidar para você? Não, enfim. Se você for esperar pelo governo por alguma coisa, cada um tem que fazer a sua parte. É igual a gente está vendo reforma né, da Previdência o tempo inteiro. Por quê? Porque o país não é preparado. Então, se eu não tomar responsabilidade da minha vida financeira, quem é que vai tomar para mim? Então, é a autorresponsabilidade nesse momento. O que você fez de hoje até, né, para trás até hoje, ficou para trás. Agora tem que ver o que você vai fazer daqui para frente. Qual vai ser a sua decisão? Educação financeira é o quê? É escolhas. Tudo que nós vivemos até hoje, a nossa vida financeira que a gente tem hoje, foi porque nós fizemos escolhas. É uma interpretação equivocada do querer se libertar de paradigmas de pobreza e escassez? Sim, tem muito a ver, sim. O descontrole de gastos, na verdade, por isso que eu falo que é comportamento, porque que são crenças também, são pensamentos, são comportamentos lá da infância, do que nós vimos, ouvimos, sentimos, vivenciamos. Né? Eu vou entender que o meu comportamento, quando eu entendi o motivo por que eu era daquela forma, por que eu gastava sabendo que eu não podia gastar, foi libertador para mim. Foi libertador, trouxe uma clareza assim. Mas eu demorei muito, porque não era só fazer a conta de recebo 10, paguei 20. Não, eu precisava entender o porquê. E foi um estudo que levou tempo, sabe? Você vai se conhecendo, é uma busca dentro de si. E aí eu descobri que era um comportamento meu, que eu era antagônico sempre ao meu pai. Eu sou a filha mais velha. E eu sempre bati, vamos dizer assim, de frente, eu sempre não aceitava, né, nordestino e tal, de impor, e eu era aquela que queria defender os direitos da minha mãe não falava, e eu estava lá na frente e tal, tô me expondo aqui até um pouco, para as pessoas entenderem como funciona, porque hoje não dói, porque está curado, mas antes era uma dor. Então, no meu processo, eu fui descobrir o quê? Que como tudo na vida eu era
sempre a contra, a do contra, eu levei esse comportamento para minhas finanças. Então, todo emprego que eu entrava, que eu começava a ganhar bem, o dinheiro ia embora. E aí, nesse estudo que eu fiz, nesse processo que eu fui me conhecendo, eu descobri o quê? Meu pai sempre foi, nunca faltou nada na minha casa, graças a Deus. Não era aquele pão duro. A gente não tinha como as coisas são hoje, mas nunca faltou nada. Tinha brinquedo quando era num dia, né, numa data especial e tal. Mas o que eu levei inconscientemente é que eu tinha que ser sempre o contrário do meu pai, porque o comportamento dele eu não aceitava. E aí, e aí ele sempre foi de poupar, ele tem a poupança dele, ele tem o dinheirinho dele, sempre teve, nunca faltou nada. E a minha vida era o contrário. Eu sempre gastava, sempre dívida, sempre empréstimo, cartão de crédito, uma bola de neve que dá um aperto no coração que parece que a gente não vê solução. Incrível. Parece que a gente olha e a gente fala assim, meu Deus. Por isso que muitas pessoas, pais de família, né, tentam suicídio, tentam se matar, não sabem o que fazer, porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente está focado no problema e não sabe por que aquilo acontece. E aí, quando eu descobri que era isso, eu fui lá, ressignifiquei, né, agradeci por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, e eu me libertei daquilo, a minha vida foi outra. Então, tem muito a ver com comportamento. Eu estou dizendo que é todo mundo igual? Não. Cada pessoa tem um porquê do seu comportamento com dinheiro. Pode ter alguma coisa de lá, mas pode também não. É o que vai saber? É o autoconhecimento. Então, a educação financeira... Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter um problema como eu tive. Não. Entendeu? É se conhecer. Mas o que você pode fazer a partir de hoje? Você vai passar por esse processo nesse momento? Não, você não vai ter condições, assim, de hoje, agora, falar assim, pronto, amanhã eu já sou outra pessoa. Não, mas você querer tomar a decisão é a primeira coisa. E no momento desse de crise, o que a gente pode fazer? Não tem como fugir. É fazer o levantamento das suas contas, das suas despesas. Você precisa saber o que você tem gastado. Então, a partir de hoje, se você não faz, isso é urgente para você. Por quê? Porque você vai precisar saber o que é prioridade na sua vida, o que é importante para poder ter um grau de importância dos seus gastos, para você poder eliminar, diminuir, postergar. Quem vai fazer entender esse estudo é você. Por isso que eu digo que finanças não é só número, tá vendo? Que aí a gente entra num comportamento de você estudar, entender a sua planilha, os seus gastos. Como é que você vai fazer isso? Pode ser anotar num caderno, anotar num grupo no WhatsApp com você. Funciona muito quando eu falo para os meninos, as minhas mentoradas, eu falo, primeira coisa, abre um grupo no WhatsApp, você com você mesmo, porque a gente tem muitas despesinhas que a gente não anota, e essas despesas que a gente chama de despesas fantasma, tem sim, sempre tem muito suicídio por dívidas, isso acontece. Como o suicídio não é uma coisa que a imprensa noticia porque não pode, então a gente não fica sabendo, mas tem muita coisa, acontece mesmo. Porque, gente, é uma dor que você acha que não tem condição. Fale. Só para complementar essa pergunta, para não deixar, eu estava anotando aqui, assim, o estado depressivo não quer dizer que todo endividamento é do estado depressivo, tá? É de pessoa para pessoa. O porquê a pessoa se endivida tem N fatores, né? Eu atendo muita gente, assim, muita gente que tem problema financeiro, me procura, tem compulsão, tem não sei o quê, etc. Aí, assim, eu vejo, cada um é uma questão, não é por conta de uma depressão, às vezes é por conta de falta de escassez, ele não está em depressão em si, tá? Então a gente precisa tomar cuidado para não generalizar. Todo mundo que está endividado é porque tem uma depressão, e toda dívida vai levar a um suicídio, né? Mas a gente sabe, e é verdade, quem está numa dívida que é muito maior do que a pessoa tem condição de suportar emocionalmente. Que aí vem a questão do seu suporte, da sua inteligência emocional. O quanto você tem, né, o autoconhecimento, né, o quanto você
tá seguro mesmo emocionalmente para enfrentar a situação. Porque tem gente que hoje eu vou falar de R$ 1.000 aqui, porque né, tem para gente que R$ 1.000, não é nada, né? Poderíamos estar falando de 100 mil. Mas para ter gente, não, os R$ 1.000 é o fim do poço, né? Porque ele não tem condições emocionais de lidar com aquilo. Não é porque o valor é alto ou o valor é baixo. Ele não tem condições emocionais. Então, a questão financeira está totalmente ligada com os nossos estados emocionais, né? Muito sim da nossa cultura, né, da cultura do brasileiro, da cultura do mundo. Eu acho que muito da cultura do brasileiro, de ter rejeitado dinheiro, né? O brasileiro, na nossa cultura, sempre rejeitou ao rico, é isso, né? É questão das religiões, né? Então, a gente tem uma crença coletiva de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é ruim. Se eu tiver dinheiro, minha família vai me rejeitar. Se eu tiver dinheiro, vão tirar de mim. Que os ricos não entram no reino dos céus. Aí já estou falando de crenças mesmo, nossas, né, e coletivas que estão no nosso sistema, né? Mas além disso, tem as nossas questões emocionais. A gente não tem estrutura emocional quando, né, a gente primeiro, não cuida disso, das finanças, né? E se vem uma crise, né? Cada um lida de um jeito. Então, não vamos generalizar, tá? Só para, não sei se respondeu isso, tá? Sol. Se qualquer coisa assim me fala. Pode continuar, Kátia. Não, mas é isso mesmo. É, inteligência emocional, por isso que se fala que inteligência emocional, quem tem um tesouro, né? Você pode trabalhar, vamos dizer assim, em qualquer área, você vai se adaptar. E é fácil, não é justamente por isso, é você controlar, você ter quer dizer que você vai sempre, né, vai ser aquela pessoa que vai saber lidar com tudo? Não. A gente nunca tem o que sabe tudo. A gente tem entender como lidar com determinadas situações. Tem vezes que a gente não vai dar conta. E aí é a hora que a gente consegue respirar fundo e falar, calma, volta para cá. O que é que eu faço numa situação dessa? Né? Então, o emocional, ele mexe com todas as nossas áreas. Por isso que saúde mental, emocional, nesse momento, que nós estamos presos, né? Nós estamos em quarentena, estamos aqui dentro das nossas casas, recolhidos, é fundamental. Então, o trabalho que você faz nesse momento é mais ainda fundamental ainda, porque acalmar os corações, né? Eu vejo na meditação pela manhã, sempre estar conversando com os profissionais dessa área de terapia, porque isso é libertador, gente. Tem muito, e a ansiedade hoje tem sido grande, né? Vamos dizer assim, um grande vilão. Por quê? Porque a ansiedade, como a depressão, é a gente sofrer por coisas do passado, alguma coisa, assim, uma boa parte, né? De coisas que a gente está ligado ao passado, a ansiedade é pelo futuro, pela uma coisa que não está ao nosso alcance, mas que a gente fica preocupado. A gente enche a cabeça de uma ocupação já, né, porque não sabe o que vai acontecer, mas já fica pensando em possibilidades. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer... E aí o cérebro começa a ficar ligado. Então, aí é onde a gente quer descontar em alguma coisa, que a Simone até falou da compulsão. Aí vem a compulsão alimentar, a compulsão por gastar, porque a gente não pode sair, mas tem um computador aqui. Então, nessas horas, tem que ter muito pulso firme para não ir para o computador e querer gastar. Primeiro, porque agora pode ser uma época que possa ter algumas promoções, né? Então, você não se deixar levar porque acha que aquilo agora está mais barato e eu vou comprar. Não. Por isso você tem que ter seu levantamento em mãos e muito claro. Porque ninguém sabe como vai ser o mês de abril, ninguém sabe como vai ser o mês de maio. Então, se prepare. Nós estamos numa guerra invisível, né? Assim, não estamos com armas, mas nós estamos enfrentando um inimigo que a gente não sabe ainda como lidar. Então, tudo é muito incerto. Então, nesse momento, é o momento do essencialismo. Olha que legal, assim, que eu vejo esse momento, que essa parada que todos nós tivemos que fazer, é justamente para isso, né? É para estar próximo da nossa família, que a gente não ficava porque não tinha tempo. Agora tem tempo, né? Então, estamos juntos,
É um momento de você tirar para se conhecer, para como você vai lidar com essa situação, porque é momentos de crise, como a Simone também tinha falado anteriormente muito bem, que nós ativamos a criatividade, é o momento de se reinventar, é o momento de ver o que eu posso fazer, é a gente focar na solução e não no problema. Isso faz total diferença. Então a Simone trabalha, né, com o Ho'oponopono, com gratidão. Isso ajuda muito, né, o nosso emocional, a gente começar a ver o que eu posso fazer com isso. Essa situação está aí para todo mundo. A diferença, quem vai sair forte disso aqui, é a visão que cada um vai ter. O que eu posso fazer daqui? Eu vou, né, pegar um impulso. Ou eu vou ficar sentado, chorando e vitimizando. Então, nesse momento é o momento da gente ter criatividade, olhar ao redor. Então, você teve seu levantamento, olhou quais são as suas despesas essenciais. O que são as despesas essenciais? Isso vai depender de cada um. É igual eu falar o que é riqueza. Riqueza, para mim, é uma coisa, para Simone é outra, para você é outra. É de cada um. Aprender a viver com menos e mais amor, sim. Então, nesse momento é o momento do essencialismo, do essencial. O que é a riqueza da vida simples, né? Eu estava até lendo o livro do Gustavo Cerbasi falando sobre isso. Eu falei, nossa, nunca foi tão propício a situação. A gente entender que a gente é muito feliz com um pouco. E aprender a adaptar a nossa vida financeira nesse sentido, gente. Porque essa crise veio agora pra gente entender. Porque imagina, ontem até fiz essa pergunta na mentoria e mexeu muito com as meninas, né? As minhas mentoradas. Quando eu perguntei se você morresse hoje, como é que ficaria a sua família? O padrão da sua família emocionalmente e financeiramente? Você acha que eles continuariam unidos? Como é que ficaria? Como é que ficariam as pessoas financeiramente? E a gente não pensa nisso, gente. E ninguém quer pensar na morte, não. Mas é um momento para parar para refletir, entendeu? É para você pensar assim, realmente, eu não tenho cuidado dessa minha área, dessa minha vida. Então, o momento agora que nós estamos vivendo é de reflexão em todos os sentidos. Então, não é o momento de se desesperar, né? Na verdade, é de esperar em Deus, no que você acredita, na sua oração e entender o que você pode fazer, né? Então, nas suas despesas lá, veja água, luz, essas coisas essenciais a gente não corta, mas algumas coisas a gente pode diminuir, né? Sei lá, conversar. Esse é um momento propício, quem mora sozinho, não digo, mas quem tem marido, quem tem filhos, o momento da família se reunir. É um momento até interessante, porque já que a gente fala que a gente não tem educação financeira, e isso é uma coisa muito séria, nós somos exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos se espelham na gente, como a gente lida com o dinheiro. Eles estão observando, da mesma forma que nós fomos impactados, né, pelo que nós vivemos, sentimos lá na nossa infância, assim também são os nossos filhos. E a gente pode começar a corrigir isso, né, a rota. Então, é o momento de sentar, conversar. Algumas pessoas sabem, né? As crianças já estão entendendo, já estão falando do coronavírus, então falar numa linguagem que eles possam entender e perguntar. Crianças, adultos, né? Os seus filhos, senta todo mundo numa roda e fala assim: o que a gente pode fazer nesse momento para diminuir, para eliminar o nosso orçamento? O que vocês acham que é essencial e o que é supérfluo? Porque todos nós vamos passar por uma recessão. O país, o mundo, tudo muito incerto. Então, a gente não precisa esperar o que o governo vai fazer. Não, vamos começar a fazer a nossa parte. Assuma a sua responsabilidade. E é engraçado que quando você chama, assim, compartilha isso, ideias surgem da criatividade deles que a gente jamais ia esperar, entendeu? E a consciência também de não deixar a luz acesa num local que não tem ninguém, de começar a tirar da tomada alguns aparelhos que ficam lá com aquela luzinha vermelha ligada, gastando energia, porque a energia a gente sabe que é um grande vilão no nosso orçamento. A luz, né, o valor da luz ela é cara. Então, assim, quanto mais a gente puder economizar, ver o que a gente pode diminuir, eliminar, isso é muito importante. Então, assim, converse, tá? Experimente, pelo menos dê essa oportunidade de fazer como uma experiência rica de enriquecimento, sabe? De exemplo. E eles se sentem importantes. Você não vai abrir lá o seu orçamento, mas você vai falar: o que a gente pode fazer, meninos, nesse momento? O que vocês acham e tal? O que a gente pode diminuir? Como a gente pode melhorar?
as famílias vão, querendo ou não, vão acabar economizando um pouco agora, porque a gente não pode sair de casa. É o momento de enxugar algumas coisas e não deixar esse valor que a gente está enxugando e gastar em outras. É Tipo, isso que eu ia falar, porque tem aquela coisa assim do iFood, vamos dizer assim, os deliveries, né, que estão exatamente. aumentando, né? E eu já Uhum. comecei a ver muita propaganda de delivery de tudo. Todo dia eu recebo no meu Sim, WhatsApp, gente mandando, não sei quem está entregando, não sei quem está entregando. Então as pessoas às vezes ficam com aquele vazio, eu não posso sair, eu não posso ir no shopping, eu não posso fazer nada. O que que eu vou fazer? Vou comprar alguma coisa, porque para dar aquela emoção, ou se sentir prazer. conectada, né? Olha, clube de compra com vizinhos e amigos em atacadista pode ser uma boa, né? Depois eu posso até falar dessa experiência aí que minha mãe, há muitos anos atrás, teve, dessa coisa de clube de compras. Uhum. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Que tudo que você está falando, assim, parece que hoje parece que é o resumo de toda semana, né? Nós fizemos lives diariamente desde a segunda passada, e foi tudo vem de encontro, né? A Aninha, que foi a nutricionista que teve aqui, por exemplo, ela falou muito disso, né? O simples é que vai nos fortalecer, inclusive na questão da alimentação. É o simples que Sim, nos fortalece, né? E mesmo a questão aqui, a gente já sabe que a cultura do minimalismo vem já, né, alguns anos, né? De você realmente tem muita gente que já está nessa cultura do minimalismo, né? Há muito tempo. Eu mesma entrei nisso, né? Assim, para mim hoje eu não tenho mais um monte de bolsa, eu não tenho, aliás, eu não nem de bolsa mais, assim, né? Isso depois de uma experiência aí que eu tive de um sabático, não consigo nem mais ter bolsa, não consigo ter. Então, assim, de carregar menos coisas, né? Então a gente já vai percebendo assim que já vem essa cultura trazendo e nada é por acaso, né? nada. A gente sabe que assim que essa cultura do minimalismo, essas ideias que essas pessoas estão vindo, na verdade já era um preparo, porque aquelas pessoas que já estavam adotando um estilo de vida mais saudável, que já não tem mais carro, porque eu falo assim, o luxo para mim hoje é não ter carro, né? De você não precisar ficar ali pagando um carro, sei lá, dois, três carros em casa, e um monte de PVA, né? Então, assim, algumas pessoas já estavam fazendo isso, né? Então, talvez, tá? Não é porque já estavam fazendo isso que o impacto vai ser menor, mas talvez o impacto já vai ser menor nas suas vidas, né? Porque agora eu não comprava, né? Muito. Já não fazia isso. E, na verdade, não é porque eu não tinha o dinheiro e não era por conta da escassez, não era porque eu me privava. Era porque eu tinha uma outra consciência e isso já não pode fazer mais parte da minha vida, me importar com comprar ou não comprar, né? Era o essencial já, né? Isso eu vejo assim na minha vida, eu passei a fazer isso e eu conheço muitas pessoas que já estavam vivendo assim. Ok, eu posso comprar, eu tenho, sei lá, mas não era isso mais que estava fazendo a diferença na vida, né? E isso tudo vem dessa questão do autoconhecimento. Não quer dizer que o minimalismo é para todos, tá, gente? Não estou falando que o minimalismo, que é o seu estilo de vida, que você tem que entrar nisso. Não é. Cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem que ver como é que funciona, o que é prioridade. Então, assim, para mim não é prioridade ter os carros, ter não sei o que. Não, não é. Né? Mas se para você e para você é importante, inclusive, que se você ficar sem, vai dificultar muito o seu deslocamento, né? Vai demorar mais para chegar no trabalho, vai te estressar, então tenha o carro. Não estou dizendo que ninguém não tem carro, não é isso, né? É aquela questão de que o que é essencial, sem voltar o meu pensamento para a escassez, eu tenho que guardar porque vai faltar. Não é isso. Isso. Isso não é mentalidade próspera, né? Então, a mentalidade próspera eu abro mão porque eu tenho esse valor não me serve mais, meus valores são outros. Eu me completo com isso. E se o meu completar for ter muita coisa, mas sem comprar por conta de compulsão emocional, vamos dizer assim, por questões emocionais, e sem estourar o orçamento, está tudo bem também. Né? Vamos dizer assim, a questão é você ter consciência de quem é você, o que é importante para você, como você funciona, né? E não colocar em risco nem a sua vida, nem da sua família. Quando eu digo colocar em risco, quando você comete uma imprudência enfim, né, na questão financeira, você coloca a sua vida de todos em risco. A vida que eu digo não é porque eu vou morrer, não é isso, né? Assim, pode que numa crise dessa quebrar a família, né? Se Sim. você não tem uma prudência, né? Mas nesse sentido.
Pode Exato. continuar. E assim, a gente tem que ter muito claro e aprender, e eu entendo que esse momento ele vai trazer muitos aprendizados para todo mundo, para quem estiver aberto, né? Porque Uhum. vai ter gente que você vai reclamar, só vai ver coisa ruim o tempo Uhum. inteiro e tudo bem. Você não pode, a gente não consegue mudar as pessoas, a gente só consegue mudar a si mesmo. As outras Uhum. pessoas mudam através dos nossos exemplos, das nossas ações, mas você só consegue mudar você. Você não consegue mudar seu marido, o seu filho vai mudar a partir do momento que ele entendeu por que ele precisa mudar. Então, não adianta impor. Então, nós só conseguimos mudar a nós. Então, é o momento também de não julgar. Não existe o certo ou não o errado. Existe o resultado das suas escolhas. Então, a vida financeira que você leva hoje é resultado de todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida até aqui. Então, se ela tá boa, se ela não tá, foram escolhas que você fez. Às vezes você disse sim querendo dizer não, por ter dificuldade, porque o que acontece? Nós também vivemos, as pessoas, né, querem viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Muitas vezes isso acontece, de ter um padrão elevado. Principalmente assim, quem é servidor público, o primeiro emprego e tal, a gente ou então tem um aumento no salário, aí já quer fazer outras coisas, em vez de pensar em organizar as suas finanças, a gente já pensa o que vai gastar com aquele dinheiro que aumentou no salário. Então, é o momento, sempre, e sempre você pode começar isso, todo dia é o dia de você tomar essa decisão. É organizar, é priorizar, é você ter um limite, né, para as coisas. Eu não estou dizendo que a gente tem que só pensar no futuro e não viver o presente, porque tem gente que acha que, ai, para que eu vou organizar meu dinheiro, minhas finanças, para que isso? Controlar, porque acho que é controle e tal, porque eu não vou poder viver o hoje só pensando no futuro, e se eu morrer, que é o que mais a gente escuta essa história de se eu morrer. Então é assim, é equilíbrio. Na verdade, a educação financeira é equilíbrio. É pensar no futuro sem esquecer de viver o hoje. É Né? porque o Então, por futuro isso, vai chegar, né? a A gente gente não quer que pode chegue, né? viver aquela questão com ansiedade, o futuro. A gente precisa se organizar porque ele vai chegar. Vai A não chegar. ser E que as como é que eu pessoas vou queiram estar morrer lá antes, no né? futuro? Não, mas assim, o futuro, né? A gente sem pensar nisso, né? Eu acho que a gente tem que, É, né? sim. É isso, é viver, mas planejando que futuro que eu quero para mim. Sim, sim. Pensar hoje, porque a gente pensa só no hoje, né? E na Kátia daqui 20 anos, como é que ela quer estar? Então a gente precisa começar a pensar aí na Simone daqui 20 anos, como é que ela quer estar? Uhum, Se a vida que eu tenho hoje, eu vou conseguir, como é que eu estarei daqui 20 anos? Então, eu já estou começando a equilibrar minhas finanças, já estou uhum, pensando nisso. Então, assim, é você ter sonhos, metas. Eu tenho um sonho, viajar. Então, vamos planejar essa viagem? Nada de pensar, ai, amanhã, é igual no carnaval, as pessoas, né, começam a viajar sem se planejar, gastam horrores, aí depois vem a conta, vem a ressaca. Pô, foi lá, se divertiu e tal. Aí depois do carnaval vem a conta para pagar. E aí a pessoa começa a ficar triste, começa a ficar bem aquela bola de neve. Então é se planejar para as coisas. uhum, Não significa que uhum, você não tem que fazer. Você pode fazer sim, mas faça com sabedoria, escolha, se planeje. Não uhum. dói se planejar, gente. Pelo contrário, você vai voltar de e, uma e viagem mais criar algumas tranquilo. estratégias, né? Como a É Kelly fundamental. tá dizendo aqui, não ir ao supermercado com fome, não ir ao shopping Sim, estando triste, essas coisas. É a gente ter algumas estratégias, e isso também vem do autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei que aquela coisa vai desengatilhar em mim uma compulsão, ou então vai me desengatilhar um pensamento triste. Então, eu posso evitar, né? Ou então eu posso armar mecanismo de não entrar naquele estado que vai me fazer gastar compulsivamente, ou fugir do meu orçamento, né, me boicotar, porque tem muito do boicote, não é, Kátia? Essa coisa de vou gastar, tô me boicotando, eu mereço gastar. Eu falo da o comida, é a mesma coisa, eu merecimento. mereço comer isso hoje, o boicote. Porque na verdade o nosso cérebro ele funciona por sistema de recompensa, gente. E é aí que os gatilhos mentais, Simone, que trabalhou muito com marketing, sabe. Os É. gatilhos mentais vêm tchum, bem nas feridas, e é bem na dor, bem assim que sabe que vai bater. Então, assim, é o único, tá acabando e tal. Isso fala assim, nossa, eu preciso disso. Todo mundo já comprou, por que eu não, né? Eu preciso desse negócio, é o último e tal. Então, Uhum. assim,
Quando a gente, igual agora, neste momento que nós estamos vivendo, é muito importante, as compras agora vão ser fundamentais. A gente não precisa estocar, a gente não precisa ficar com medo de fazer compra para 30 dias. Então, primeiro, que pode estragar coisas e tal, e segundo, não tem essa necessidade. Então, assim, sempre que for ao mercado, vá com uma lista, mas não uma lista só da sua cabeça. Vai lá no seu armário, na sua despensa, olhe o que você tem, veja o que falta, anote o nome, a quantidade direitinho e seja fiel à sua lista. Porque várias coisas vão aparecer no meio do caminho de E aí vai tempão. isso que eu me precisava. Nossa, então, assim, siga a lista. E lista de compra para tudo, não é só para alimento, não. Essa semana eu conversei com uma consultora de imagem e foi muito bacana que ela falou para comprar roupa. Olha seu guarda-roupa, porque ninguém olha. A mulher adora comprar. Nunca vi um trem desse. E aí, quando vê, tem até a mesma peça parecida, né? Então, assim, fazer uma lista de tudo que você quer comprar. Se você quer comprar um objeto eletrônico, né? Tecnológico, sei lá, computador, telefone, celular e tal. Se planeje para essas compras. Quer comprar roupas? Então, veja se você realmente está precisando. Não caia. Sempre que você for fazer uma compra, se pergunte se você precisa daquilo mesmo. Eu não estou falando das compras essenciais de mercado, mas compras supérfluas, vamos dizer assim, que você acha e considera essencial. Mas será que é essencial mesmo? Então, se pergunte se você precisa daquilo. Depois, você precisa daquilo naquele momento? Por quê? Porque a gente sempre é levado pelas emoções, muitas vezes, para fazer essa compra. E aí outra pergunta, eu tenho dinheiro para pagar isso? Porque a gente acha que cartão de crédito vai dar magia, vai acontecer uma mágica e vai ter dinheiro para pagar. Então, assim, eu tenho dinheiro para pagar isso? Não, beleza, então eu tenho dinheiro para pagar isso. Se você não tem, nem vai embora, deixa para pensar. Se você realmente quiser, volte no outro dia, 2 dias depois. Deixe o seu racional tomar conta. Não deixe levar pelo emocional. Porque as nossas compras muitas vezes são feitas pelo emocional. E é aí que a gente se ferra. Porque a gente deixa levar pelo merecimento. Eu mereço isso. Eu não estou dizendo que você merece, mas você também merece uma vida melhor. Você merece uma vida com mais qualidade. Então, assim, tá vendo que são escolhas? Eu mereço isso agora ou eu mereço uma vida mais tranquila? Eu posso comprar isso depois? Eu posso, às vezes, até pegar esse dinheiro e fazer uma outra coisa. Então, são escolhas que a gente faz. E deixar o momento do racional tomar conta e não o emocional. Toda vez que você quiser, pensa assim, se eu não comprar isso, eu posso colocar, se eu tenho dinheiro, mas assim, mas tem uma viagem, é melhor eu guardar na minha viagem, que é um sistema de recompensa também. A viagem que eu vou fazer, pensa na viagem, você merece. Então, se programe para isso. Então, em vez de gastar na roupa, pense na viagem, né? Então, ou nos outros gastos, com a família, com filhos, enfim. Isso é de cada um. Mas é a pessoa entender que ela não precisa se privar das coisas. Né? Tá. Sempre... Só complementando aqui, que assim, essa questão do gasto tem muito a ver com a questão da autoestima também, né? Quando eu compro sem poder, né? É porque eu me sinto inferior se eu não comprar também, né? Então, assim, é claro que é individual, né? Então, assim, nos processos terapêuticos a gente trabalha individual isso. Mas eu percebo que há um padrão disso também. Quanto mais, né, baixa estima a pessoa tem, mais ela tem um descontrole financeiro na vida dela, né? Porque acaba... Aí eu também tenho que ter, né? O dinheiro é uma forma de poder, de ela mostrar de alguma forma que tem um poder que internamente não tem, né? Então, muita gente usa isso. Então, se a gente se gosta, se a gente se ama, se a gente realmente tem uma autoestima elevada e não se importa com a opinião, com o julgamento do outro, é muito mais fácil você ter controle, porque você fica fiel ali às suas escolhas, né? O que você quer. Você não deixa se levar pelo que o outro está fazendo, porque você, não, peraí, eu tenho a minha meta, né? Isso sem dor, sem sofrimento, gente, é uma coisa leve, né? Não é assim, ai meu Deus, eu tenho uma meta, eu vou ficar sofrendo, porque eu tinha que ir naquela viagem. Não é isso, é sem sofrimento. Daqui a pouco a gente já tem que acabar aqui, porque dá 1 hora aí, não, mas a gente tem 10 minutinhos. Eu vou só comentar que a Kelly está perguntando aqui, ó. Kelly de São Paulo está falando para eu citar a experiência da minha mãe, Dona Shirley é minha mãe, comprando coletivamente atacado. Isso já há muito tempo, tá? Atrás.
Isso é uma coisa que eu falo, nossa, eu adoraria ter isso, né? Então tinha várias questões aí envolvidas, porque o espírito de comunidade era muito grande, né? Quando a gente fazia essas compras coletivas. Então lá se chamavam compras comunitárias. O que que fazia? Isso quando a gente era criança, tá? Quando eu era criança, minha mãe era muito ativa na sociedade, na comunidade, conhecia todo mundo, era aquela que agregava todo mundo e estava sempre, né, ajudando mesmo a comunidade. Então, eu lembro que era uma época que tudo, tipo, você ia no mercado hoje, estava um preço, no dia seguinte, literalmente, tá? Literalmente, era aquela época que todos os dias os preços Aham. eram remarcados, Inflação, e as né? pessoas, então, assim, era uma coisa maluca, né? Imagina, nós somos em 9 irmãos, minha mãe tinha 9 filhos, né? 9 e Nossa. poucas para sustentar, e a vizinha, aquela coisa toda. Então, surgiu a ideia lá das compras comunitárias. Eu não sei se eles pegaram essa ideia de algum outro lugar, mas, enfim, implementaram ali no nosso bairro. E era o bairro inteiro mesmo, gente, era muito legal. E aí, o que que ele fazia? Fazia reunião na casa de um, e sempre era na minha casa, que era aquele bom dia, fazia as reuniões, o pessoal da comunidade organizou listas, então eram listas de produtos básicos, arroz, feijão, batata, macarrão, sei lá, todas essas coisas que tinham no Ceasa, a gente morava em São Paulo, então era no Ceasa, né, que dava para comprar de sacas, né, sacas ou caixas ou, né, fechados, né. Hoje a gente tem os atacadões aqui, mas não era o mesmo preço, era muito mais barato. Ia direto lá no produtor, né? E aí faziam essas listas, o bairro inteiro. Então, por exemplo, sabia que o arroz só vendia, sei lá, um saco de 60 quilos, não sei. Então, tinha que fechar aquele saco. Então, as famílias falavam, eu quero 2 quilos, eu quero 5 quilos, eu quero 10. E ia, né? Então, e aí, anotando as planilhas, os coordenadores lá viam se dava aquele saco, falta 2 quilos para fechar o saco, alguém sempre acabava comprando e tal. Juntava, né? Iam todo mundo lá, dava o dinheiro, porque o pessoal já sabia mais ou menos o valor. Ia, eu lembro que tinha um senhor do bairro que ia lá com o caminhão dele, caminhonete que ele tinha, faziam as compras, tudo em sacas, tudo não sei o quê. O pessoal se organizou. Então, tinha uma senhora que tinha uma garagem que o pessoal comprou balança, sacos para dividir, e era uma festa. Além do espírito de comunidade, que as crianças se reuniam, todo mundo ajudava, no dia que chegava as compras, todo mundo ia lá, ajudava a separar. E aí eu lembro que a economia, assim, era muito maior, né? E então, assim, além da questão da economia, tinha essa vivência em comunidade que a gente perdeu tanto, né? Então, você mora hoje num prédio, que na época não era prédio, era rua, e tinha que andar na rua. Hoje não, você mora num prédio e não conhece seu vizinho, né? Não cumprimenta a É. pessoa do elevador. E é difícil você organizar qualquer coisa em comunidade, até mesmo num condomínio pequeno, né? Então, assim, a humanidade foi perdendo isso, né? A nossa cultura, o medo, né? Quando começa, então, a entrar a questão de violência, a questão de um monte de coisas, as pessoas começam a se trancar por medo, e aí você acaba não enfim, né? A gente foi perdendo isso. Essa era a experiência, Kelly, que perguntou. Uma Kátia? experiência muito válida. É uma experiência muito válida, né? Hoje em dia, tá como os atacados aqui funcionam e tal, e Uhum. tem, né? Muitas pessoas usam, não se usa mais isso com frequência, como no É. começo, quando surgiram os atacados, pelo menos aqui em Brasília, as pessoas já faziam isso, porque como era um valor é bem diferente, né? E as famílias se reuniam, pelo menos assim, minha casa, meus pais e tal, né? Minha Uhum. irmã, que mora em cada um, fazia isso, comprava e separava. Hoje em dia já se perdeu um pouco, mas é sempre É. interessante com quem pode fazer. Sim, Uhum. sim, é criatividade, é o que você pode fazer nesse momento também. Outra coisa é uma renda extra, igual a Simone falou, é a hora de se reinventar, criatividade, buscar aí habilidades que você tem. Então, a gente acha que a gente nunca tem. Então, faz um exercício, é escrever num papel quais habilidades que eu tenho, quais as habilidades que as pessoas dizem que eu tenho, porque às vezes a gente nem sabe que tem, mas as outras Uhum. pessoas falam, nossa, você é boa nisso, você é boa naquilo. Né? Então escreve no papel, olha na internet, quais as formas de fazer renda extra, aí anota, e aí vai Uhum. estudar um pouco o que a gente pode fazer. Nesse momento agora, tem opção, tem gente que está chorando, mas tem gente que está vendendo lenços, então qual é o lado que você vai escolher, né? Uhum. Ou que você pode fazer. Então, é a hora da criatividade, é a hora Uhum. de você olhar de frente Uhum. e buscar, né? Sem aquele Organizar. olhar exploratório em cima do outro, né, Cláudia? Kátia? Que a gente Sim, trabalha aqui sempre com esse olhar do bem maior, né? Da coletividade, do amor incondicional. Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou ver oportunidade, vou ganhar dinheiro nas costas desse vírus. não, Foi isso. não. Não é Até porque isso. esse aí não tá, né? Tá em outra, Né?
outra energia, É né? outra Então não é o que a energia, gente é aquela prega. coisa, né? Tem gente precisando daquilo que eu sei fazer, né? Então, assim, é colocar nessa energia de como então eu faço chegar, e aí entra o marketing digital também, né? Que a gente está aqui Sim, online, como eu entregar o meu produto, o que eu sei, para aquela pessoa que está precisando, né? Este olhar, é. né? Para a gente ter este olhar. Sim, exatamente. E nesse momento é cuidar da sua saúde mental e emocional, né? Procurar ter hábitos saudáveis. Não há necessidade de ver jornal várias vezes ao dia. Já que quer ver, veja uma vez no dia, pronto, acabou, desliga, esquece, porque tem coisas que você não vai conseguir mudar, tá? Além do seu controle. A gente vê jornal para poder se informar. Então, acabou, esquece isso aí, desliga e vá procurar fazer outras coisas. Vai estudar, vai ler um livro, né? Um livro que possa te ajudar, às vezes, se reinventar, uma nova, ou então um livro que não tem nada a ver, que é para esparecer mesmo a mente. Procure, né, meditar, que vocês já fazem. Atividade física em casa é fundamental, 10 minutinhos, né? Mas gere energia, porque a gente está com muita energia acumulada também em casa. Então a gente precisa gerar essa energia, botar para fora para não descontar nem nas compras, nem na ansiedade. Então, assim, buscar alguns hábitos, né? Assim, cuidar da sua saúde. Kátia, tá acabando aqui o nosso tempinho. Antes Tá. dele acabar, eu quero agradecer. O assunto é tão bom, importante e é atual, né? Na verdade, sempre foi, agora mais ainda, que dá vontade de ficar Uhum. falando. Eu tenho certeza que você teria muito mais dicas, né, pra gente. Mas eu vou pedir, vou convidar as pessoas para. A Fabiola está falando que tem muito sensacionalismo na mídia. Eu confesso que, assim, nos primeiros dias eu fiquei até ansiosa ao ver, querendo ver tudo que estava acontecendo. Hoje eu já, É, cara, eu já tenho os meus canais onde eu busco as informações, isso. que a gente precisa estar informado, mas eu não fico, né, assim, porque não A adianta, a gente gente vai ficar todo pira, mundo. né? Exatamente. A Então, vida já está andando, né? Então, tocando em frente, vamos tocar em frente. Já passou, eu acho que o primeiro susto, e agora? Estamos confinados. Ainda virá, tá? Mais coisa, porque ainda a gente sabe que essa sim. semana é uma semana de disseminação aí do vírus, então nas próximas Uhum. semanas vão aparecer muito mais casos, né, de doentes. Vamos estar preparados psicologicamente, emocionalmente para isso, mas tocando a vida. Já passou, vamos embora, vamos tocar, né? Se Acreditar sempre que reinventar. vai melhorar. A gente tem que acreditar nisso, gente, porque senão É. a gente começa a ter imunidade baixar e tal. Então, assim, vamos acreditar que as coisas vão melhorar, as coisas vão ser boas e a gente vai ter um novo mundo. É um E novo vai mundo melhorar mesmo. mesmo, E agora vai ser assim, cada um vai ter uma tenho nova visão de certeza. vida, né? É a hora de olhar para si mesmo, né? Então tá bom, Catinha, muito obrigada. Obrigada a Eu todo que mundo que agradeço. participou. O vídeo vai ficar aqui, eu vou encerrar, vai ficar online 24 horas. Também depois te passo, se você quiser colocar no seu canal. Sigam a Uhum. Kátia, ela tem muitas dicas muito boas. E é uma pessoa que eu confio muito, né? Só estou chamando gente aqui que eu Obrigada. confio para falar com propriedade, com seriedade, né? Dos assuntos que são importantes para gente, tá bom? Um beijo para vocês, boa Beijo, noite. Um excelente final de semana. Vamos relaxar esse final de semana. E quem puder, pensa nas continhas também. Tá bom, Cris? importante. Anotou várias coisas Tá. já. Legal, Cris. Ai, que bom. Já valeram as dicas, né? Ótimo, então. Beijo, gente. Beijo.